Olá, seja bem-vindo de volta. Nesta aula estarei falando com relação a algumas ações do cursor e às origens dos objetos. Você deve ter percebido que todo objeto, no caso eu vou adicionar um novo aqui, vou adicionar um torus, que é um objeto que você não viu ainda, que eu adicionei, e também vou adicionar uma lâmpada. Sim, para adicionar lâmpada é aqui embaixo. Todo objeto tem um pontinho laranja. O que seria esse ponto laranja? Ele é a minha origem. Ele é a origem do objeto, como o próprio nome diz. Ele, quando eu estou no modo de objeto e faço a rotação ou a escala, perceba que uma linha tracejada parte dele. Por quê? É dali que se origina a rotação ou a escala. Toda rotação precisa de um ponto e toda escala também precisa de um ponto. Ele precisa partir de uma origem, de um ponto de origem. Bem redundante que eu estou falando, né? Bem, continuando. Perceba, ó, minha câmera, minha lâmpada tem, meu torus tem. Não é mesmo? E como eu manipulo este ponto de origem? Perceba que meu manipulador fica em torno dele. E como eu manipulo esse ponto de origem? Aqui no Object Tools, no meu painel de ferramentas acessível pelo T, tem um botãozinho escrito Origem. Aqui é onde eu seto aonde minha origem vai ficar alocada. Começando já a abordagem de origem. Quando eu entro no modo de objeto e mexo no objeto como um todo, o objeto se locomove, mas só que minha origem continua lá ainda, ó. Tanto é, vou tirar meu cursor daqui de perto, ó. Tanto é que se eu fizer a rotação ou a escala, ó, ele parte da minha origem. Tanto é que meu manipulador também está perto da origem. Não é mesmo? E como eu faço para minha origem retornar para meu objeto? Ao clicar neste botãozinho vai aparecer uma série de opções, como Geometry to Origin. O que ele faz? Ele vai mandar a minha geometria para a origem. Vamos clicar? Geometry to Origin. O Blender ele calculou toda a geometria do meu objeto e mandou para o centro da origem. Também tem, no caso, Origin to Geometry. Ele faz o contrário. Ele manda a minha origem para a geometria. E eu tenho aqui também Origem to 3D Cursor. Ele vai mandar a minha origem para o 3D Cursor. Correto? Também tem aqui Origem to Center of Mass. Ele vai calcular a massa do meu objeto e mandar para o centro. Essas ações podem ser feitas também do Ctrl, Shift, Alt, C. É um atalho bem ruim de ser feito. Se você quiser mudar depois, aproveitando a aula, ao clicar o botão direito, vai aparecer umas opções, onde eu posso colocar o atalho que eu desejo. Correto? Vamos lá então. Agora que você sabe como manipular a origem e que ao entrar no modo de objeto, ó, vou vir para o modo ortográfico, e ao mudar no objeto no modo de edição, a minha origem não alterna, como é que eu posso fazer manipulação da minha origem de uma maneira mais precisa? Vamos lá então. Eu vou excluir meu torus e minha lâmpada e vou deixar apenas a Suzanne. Por exemplo, eu quero deixar minha origem próxima à boca. Uma maneira, eu vim manipulando o cursor até a boca, ó, estou na visão frontal, deixei aqui embaixo no eixo Z. Vim na visão superior e deixei aqui no eixo Y. E posso vir aqui, ó, e colocar simplesmente origem to 3D Cursor. Veja, a minha origem foi para a boca, mas eu consigo manipulá-la a partir da boca, escala e rotação. Mas esta é a única maneira de se fazer isso? Não, existem outras maneiras também. Como, por exemplo, eu posso fazer a utilização aqui da localização por coordenadas do 3D Cursor. Por exemplo, ó, posso vir aqui, por exemplo, eu quero ir no Y negativo. Eu vou vir aqui, menos 2, ó, menos 1. Agora eu vou descer negativo no Z, menos 2. Opa, menos 1. Veja, ó, foi para próximo da boca o meu cursor. E eu faço da mesma maneira. Origem do 3D Cursor. Mas existem outra maneira mais ágil e mais interessante. Por exemplo, eu vou selecionar este loop da boca. Vou apertar Shift S e vai aparecer as opções de Snap. O que seriam essas opções de Snap? Já vou lhe apresentar aqui agora. Por exemplo, se eu colocar Selection to Cursor, ela vai mandar a minha seleção para o cursor. Veja, ó, Selection to Cursor. Ele mandou todos os meus objetos para o cursor. Veja que centralizou tudo em um só. Isso é infuncional, não é mesmo? Sim, porque ele foi feito para ser utilizado no modo de objeto. Por exemplo, ó, vou vir aqui, ó, deixar o cursor aqui. Vou colocar Shift S, Selection to Cursor. Veja, ó, ele mandou o meu objeto para o cursor.
Também eu tenho aqui selection, perdão, eu tenho aqui também, cursor to select. Ele manda o meu cursor para a seleção. Não é interessante? Com esta opção eu posso deixar a minha origem aonde eu desejo. Por exemplo, cursor to select. Veja o que acontece. Ele mandou o meu cursor para o centro do objeto. Feito isso, eu posso vir aqui e colocar origem to 3D cursor. Interessante, não é mesmo? A gente já conseguiu manipular as opções do nosso cursor. Existem outras opções que eu não estarei abordando aqui agora. Lembrando que isso é um tutorial básico. O que você precisa saber é o Selection to Cursor, que ele manda a seleção para o cursor, e o Cursor to Select. E lógico, também o Cursor to Center. O que o Cursor to Center faz? Ele manda o cursor para o centro da nossa cena. É a mesma coisa que faz o Shift C. Correto? Então, bem, já expliquei todas as opções do cursor. As demais opções eu estarei explicando numa próxima oportunidade, numa próxima aula. Bem, pessoal, agora você já sabe manipular o cursor, fazer da maneira que você deseja. No caso, eu quero deixar meu cursor aqui, não posso colocar, cursor to center, perdão, cursor to select. Feito isso, eu posso vir aqui, colocar origem to 3D cursor. Agora eu tenho a minha origem centralizada ali em cima no meu macaco. Bem, pessoal, você aprendeu já o básico com relação à origem do objeto e com relação à manipulação do cursor. E você também aprendeu que a origem serve para fazer de escala e rotação do nosso objeto. Na próxima aula estarei falando com relação a modificadores. Bem, pessoal, até a próxima!